Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar conversando, estarmos estudando, refletindo sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor do Senhor, a revelação de Deus, tá bom? A gente vai estar voltados a conversar exatamente sobre isso. E quanto mais a gente tem uma visão sobre este assunto, mais fácil fica a gente não só conhecer o amor de Deus para conosco, mas bem desfrutar desse grande amor, não é? Nesta vida, apesar de todas as dificuldades que a gente possa passar. Então, a gente vem aqui para o momento devocional e a gente conversa continuamos a conversar a respeito do Sermão do Monte, tá? Jesus está ensinando, senta ali com seus apóstolos e vai dar agora a eles uma visão de como é que funciona o reino, o projeto, o plano de Deus para salvar o maior número possível de pessoas, tá bom? Então, a gente está aqui, olha, nesses versículos, que é o 25, 26, e estamos dentro do contexto onde ele está falando sobre não matarás. Onde ele diz, olha, não matar é amar. Ou seja, você só cumpre o não matarás se você amar o seu próximo, amar o seu inimigo. E amar aí não é o sentido só a questão nominal, mas é a questão de você assumir uma nova postura em relação a eles. Eu, todos nós estamos interessados em aquilo que a gente quer para a gente querer para o outro. É assim que é exatamente dentro do plano de Deus o que significa amar o próximo, tá bom? Então aqui tem o seguinte, os versículos 25 e 26. Faze acordo depressa com teu adversário. Ele está falando aqui, se você vai cultuar, se você vai entregar sua oferta. Oferta aqui é a sua dedicação. E você descobrir que tem alguém com alguma coisa contra você, e sempre tem, né? Então, olhe, é perda de tempo você entregar ao Senhor. Vá lá e vai reconciliar-te com a pessoa, porque é isso que é o verdadeiro culto a Deus. Aquele blá 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 não é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto é cá, é com a pessoa, é com o amor a ela. Entendeu? Claro que tudo isso aqui é uma ilustração. Não é a ideia de você sair de lá correndo para vir pedir desculpas cá, não. Mas é de você viver esse amor em relação a ele. O verdadeiro culto a Deus não é o blá blá blá, mas sim o amor ao próximo, o amor ao inimigo. Olha, inimigo já é o extremo, mas é o amor, não é? É o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Aí a gente vem aqui, olha, para esses comentários que estão aqui, que a gente lembra hoje. Então, olha, faze o acordo depressa, reveja sua situação diante de você mesmo, diante das pessoas e diante de Deus. Reveja logo essa situação, não deixe demorar. Você não quer adorar a Deus? Quando você sai de casa para ir cultuar, não é? Não é que você quer adorar? Então é isso. Esse mesmo empenho tenha com esse amor, porque esse é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano. Todos têm amor social ao próximo, todos. E sabe que é para seu próprio bem. Todo mundo sabe que quanto mais ama, melhor, mais saudável é para si. Isso aí todo mundo sabe, né? Faz parte da imagem e semelhança que Deus colocou na gente, entender esse pormenor, entender essa situação. O segundo, o psicótico não tem amor a ninguém. Ele é indiferente aos outros e até em relação a si mesmo. Isso é uma estrutura mental anormal nos moldes humanos e cotidianos. Só esses não sabem amar. Eles são indiferentes. Mas nós sabemos amar, né? Isso mostra que está fora do padrão do imagem e semelhança, fora do padrão de Jesus e de Deus, né? Não amar é estar fora desse padrão. Aí fala aqui sobre urgência.
para agradar a Deus e a si e ao mundo. Quanto mais isto acontece, melhor para a pessoa em questão. Então é urgência para seu bem, inclusive, para o seu bem, né? Quando a gente corre para poder resolver logo essa questão de amar ao próximo. Se tem dificuldades para agir assim, renda-se ao Espírito e ele, né? Cadê? E a presença e direção dele vai atiçar este item da imagem e semelhança e vai produzir mudanças nesse sentido. E todo mundo sairá ganhando, inclusive a própria pessoa. Você tem dificuldades? Claro que tem, todos nós temos por nós mesmos. Mas então busque ajuda a Deus, busque ajuda da graça. O Espírito de Deus é quem vai atiçar isso que já está em você, que é essa questão do amor ao próximo. Tá bom? O que mais? Então, agora vamos aqui para os nossos motivos de oração. Vamos ver aqui. Hoje é sábado, então os nossos motivos. Primeiro, os que estão sempre cultuando conosco. Tá? A gente vai estar lembrando essas pessoas. Adoradores enfermos ou em dificuldades. Também vamos estar lembrando dessas pessoas. Amigos e irmãos aniversariantes, hoje nós temos algumas pessoas que estão aniversariando e a gente vai estar orando por elas. Deus conhece cada uma e sabe como abençoar cada uma. Deus nos livre de toda prepotência. E somos altamente prepotentes. Então que Deus nos livre da gente, desse jeito nosso. Foi ensinado isso pra gente, tá? Foi ensinado, a gente aprendeu, e com facilidade, né? De que ser cristão é ser prepotente, é se achar melhor do que os outros. Quem não se acha melhor do que os outros é porque não é cristão. Foi ensinado isso. Eu preguei isso muitas vezes, né? Porque foi o que eu aprendi também. Olha que crime contra Deus, contra a vontade de Deus, né? Então nós somos altamente prepotentes. O que mais? Que o mundo sofra menos com cristãos joio. Porque quanto mais o mundo sofre com os cristãos, mais distantes eles querem ficar de Jesus. Porque eles confundem, né? Aquele cristão sem vergonha, que nada de cristão tem, com Jesus. Poucos deles é que conseguem entender, não, isso é o filho do cão que está dizendo que é cristão, mas o verdadeiro cristianismo, poucos têm esse discernimento, né? Então, que o mundo sofra menos, né, com os cristãos joio. Que ele, o Senhor, não nos deixe pensar que estratégias convencem o pecador. Isso a gente aprendeu também demais. A gente tem que fazer um programa no culto da igreja, nós temos que fazer um bocado de coisa na igreja para poder criar uma armadilha para as pessoas se converterem. Entendeu? Essa é a ideia. A ideia de que a gente tem que ser estratégico, criar situações para que as pessoas se convertam. É por isso que a gente enche a igreja de joio. Porque quem convence não são essas estratégias. Essas estratégias segura joio dentro da igreja. Mas quem faz a conversão é o Espírito de Deus. O próprio Deus diz lá, né, em Atos capítulo 2, diz assim, e o Senhor acrescentava. O Senhor acrescentava. Entendeu? É Deus quem opera isso. É o Espírito de Deus. E não as nossas artimanhas, as nossas armadilhas, os nossos cultos, não é? A gente tem que ficar inventando o que é que faz, o que é que não faz, para que as pessoas se convertam. Isso aí enche a igreja de joio e não de verdadeiros cristãos. A gente tem que descansar sobre isso. É o Espírito que convence. E quando convence, o Espírito é quem orienta onde eles devem ir, o que devem fazer. Entendeu? Muito bem. Que ele também não nos deixe pensar que só o nosso culto é agradável a ele. Entendeu? Só o nosso culto. Outro dia eu vi um vídeo aqui de um rapaz, né?
levado por essa coisa que a gente acredita, né? Essa teologia doente, prepotente que a gente tem, ele estava passando, lá estava no cemitério, uma quantidade de pessoas cultuando, né, na adoração deles, na religião deles. E ele disse: olha aqui, tudo do cão, tudo do diabo. Compreende? Porque a minha é melhor, a deles é ruim. Eu não faço isso, eles fazem. Mas nós fazemos coisas absurdas também. Quem fica de fora diz: não, que negócio é esse aí? E a gente aceita. Quem é que vai ser, quem que vai julgar isso? Eu? Eu é que vou julgar se o meu culto é melhor do que aquele? Não, não é esse o meu papel. Entendeu? Então, é que Deus tire de nós essa prepotência de achar que o meu culto sempre é o melhor em relação ao culto dos outros. É essa prepotência que fez e tem feito os israelitas não perceberem a salvação em Jesus. Prepotência. Entendeu? Muito bem. Minha lista, hoje também é o dia de orar pela minha lista de anjos, né, com as iniciais W, V, X, Y e Z. Tá? Então hoje a gente vai estar orando por essas pessoas. Tem um número interessante de pessoas com essas iniciais. E que o Senhor faça só o que Ele planejou para o nosso bem. Né? E Ele já faz assim, Ele não fica escutando essas tolices que a gente pede, essas orações imbecis, nessas coisas que, se a gente for olhar, é prejudicial para nós mesmos. Ele não atende essas orações. Você pode virar a noite, virar muitas noites pedindo, ele não, porque ele ama. Quando você ama um filho, você não fica atendendo às vontades dele quando você sabe que não é bom para ele. Ele pode implorar, você não faz. Se você ama, você não faz. E é assim que Deus faz conosco, tá? Então essas orações tolas, de criancice, de egoísmo, não é? De vantagens que a gente quer ter, ele não escuta. Graças a Deus. Né? Ele escuta e ele atende, né, ao projeto dele de querer o melhor para todos nós. Graças a Deus. Tá?